Meus irmãos queridos, a Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, mais uma vez honrada, recebe-os no seu espaço físico, o que nos deixa realmente com muita alegria de vê-los mais uma vez. Vamos passar em torno de 1 hora juntos e a nossa proposição será acrescentar valores ético-morais que nos proporcionem a fazer escolhas mais favoráveis na nossa existência. Desta maneira, agindo, sem sombra de dúvida, poderemos acelerar o nosso processo de redenção. Antes que façamos a nossa prece e apresentemos a nossa expositora da noite, urge que passamos a informação que começaremos amanhã a jornada com um grande expositor de nível nacional que chega entre nós. Orson Peter Carrara é um desses trabalhadores denodados do movimento espírita brasileiro. Tem a sua origem na cidade de Matão, estado de São Paulo, e inicia-se amanhã o seu périplo doutrinário por Santa Teresa. Vamos levá-lo à Sociedade Espírita Consolador, onde ele fará uma exposição doutrinária. Volta para Cascavel no sábado, das 14 às 17 horas, na Sociedade Espírita Amor e Caridade, Visconde de Garapuava, com São Paulo. Ele vai nos conduzir num seminário sobre o planejamento reencarnatório. Aqueles que quiserem saber como é que chegaram até aqui, por favor, dê-nos a honra de participar desse seminário, porque ele é muito importante. Nós já vimos o material, ele é interessantíssimo mesmo. E o Orson é quase um caipirão, assim. Ele é dado, de fácil acesso, uma criatura extraordinária. Então, está chegando entre nós. À noite, no sábado, ele migra então para a Sociedade Espírita Caminho da Luz, que fica lá no centro do bairro São Cristóvão, próximo do ginásio, lá dos bombeiros, e ele vai trabalhar uma temática de O Auxílio Virá, que possivelmente me parece que é um título de uma das obras dele, que ele tem mais de 15 títulos já escritos, é um escritor denodado também. Domingo, ele migra de lá então para a Sociedade, retorna para a Sociedade Espírita Amor e Caridade, e vai nos brindar com a exposição comemorando 150 anos de O Céu e o Inferno, estados conscienciais da alma. Então, o céu e o inferno como estado conscienciais da alma, às 9h30 da manhã, na Sociedade Espírita Amor e Caridade. Então, essa será a jornada do nosso Orson entre nós, e que ficaremos honrados de vê-los lá dentro de possibilidades para somar conosco nessa atividade. Em consequência disso, no sábado, às 16 horas, aqui nesta sociedade, nós não vamos ter a exposição doutrinária. As demais atividades estão confirmadas. Tem aí o atendimento fraterno, tem outras coisas, e a palestra das 18 horas também está confirmada. Só às 16 horas nós não teremos a atividade da palestra, porque nós queremos que o pessoal esteja, então, lá no seminário, na Sociedade Espírita Amor e Caridade. Vamos fazer a nossa prece e, em seguida, temos uma leitura introdutória que guarda relação com a temática que a nossa Denise Vieira, companheira querida nossa do Movimento Espírita Regional, e ela vai nos conduzir, então, nesta proposição. Vamos fazer a nossa prece inicial. Pai da vida, condutor dos nossos destinos na direção de retorno aos vossos próprios braços, com a nossa consciência plena, realizados, equilibrados, para tarefas futuras outras, de acordo com essa mesma compreensão evolutiva. Buscamos em vós, porque determinou-nos Jesus que fôssemos perfeitos como o vosso amor o é. Estamos nos esforçando para seguir o vosso modelo, por termos consciência plena de que o trabalho interior em nós mesmos, projetando isso na vida de relação, irá acelerar esse retorno ao vosso regaço pleno de amor e de compaixão. Abençoa-nos a todos nessa noite, que através dos vossos mensageiros celestes sejamos envolvidos em carinho e ternura, principalmente nossa expositora, para que a mensagem possa ser migrada do intelecto para o coração e se tornar um hábito sadio na nossa existência. Permita-nos então, Senhor da vida, iniciarmos a nossa tarefa da noite. Que assim seja, Senhor.
Nossa Denise vai trabalhar a temática do amar ao próximo como a si mesmo, e nós encontramos uma mensagem interessante em um dos 4 livros que a benfeitora Eros envia através das mãos abençoadas do nosso Divaldo. Esse aqui chama-se A um Passo da Imortalidade. São opúsculos, mas a gente fica embabascado quando começa a trabalhar. São mensagens que deixam a gente realmente elevado. Vamos trazer uma delas para compartilhar com os senhores. Trata da lição O Discípulo Ama. Se alguém me pergunta quando comecei a te amar, meu mestre, eu não saberia dizê-lo. Recordo-me apenas que eu estava mergulhado em densa escuridão e me surgiste como uma estrela fulgurante, quebrando a sombra que me infelicitava. Absorvi a claridade que me penetrou a alma, fazendo-me experimentar a presença daquilo que eu desconhecia. Inebriei-me em sublime festa de luz e somente havia encontrado uma amostra da radiosa beleza que jamais se apagaria da memória do meu coração. Desde então, saí na direção daquela nascente. Nunca mais me pude deter. Mesmo quando eu mergulhava nos pântanos das paixões ou percorria os abismos dos vícios, não lograva apartar de mim a lembrança abençoada que me estrangulava os sentimentos, corroendo-me as fibras mais sensíveis. Com esforço hercúleo, saía do labirinto asfixiante e, erguendo a cabeça, encontrava-te, como um astro divino, esperando-me. Amava-te a companhia distante. Todavia, a servidão cruel me impedia de romper os grilhões poderosos que me retinham no charco. Apesar disso, não poucas vezes, vi-te refletido na água da superfície, falando-me sem palavras de que me aguardavas acima, embora eu me arrastasse embaixo. Foi amor à primeira vista, poderoso, definidor de rumos. Lentamente comecei o esforço da ascensão. Rompendo as amarras e novamente prendendo-me, consegui por fim descobrir a felicidade de ser livre, não obstante serem breves os momentos em que logrei aproximar-me. Agora teu verbo me penetra como lâminas dilacerantes que me cortam os atavios do mal que se demora em mim. O fogo dos teus olhos combure as minhas paixões, quase todas deixando ilesa a paixão de buscar-te. A irradiação da tua paz me atinge e aplaca as ânsias desregradas que as experiências infelizes vitalizaram no meu sangue doentio. Tua carícia rocia minha face e ergue-me do chão ao zimbório de esperanças onde reinas triunfante. Quis dar-te em holocausto a minha existência, mas disseste-me que o não desejavas. De uma vez, e sim lentamente, cada dia, na sucessão dos dias, a toda hora, na repetição das horas, em constante sacrifício, abraçando a minha cruz redentora, em homenagem à tua glorificadora, que ilumina os 2 milênios últimos, em forma de braços que se destendem para afagar os que te buscam, e lenho que aponta o infinito para te alcançar. Após todo esse tempo, só agora te amo, meu mestre. Eu estava meditando sobre o texto e verifiquei que para que atinjamos esse nível de compreensão de amor, nós teremos que passar por esse. E por esta razão, nesta noite, muito honrado, conduzidos seremos pela nossa querida Denise. Portanto, vamos ouvi-la. Então, uma boa noite a todos. Agradeço a presença. Vou pedir desculpa porque eu estou um pouquinho gripada, então de vez em quando eu vou dar umas tossidinhas, mas acho que vai dar para a gente conversar. Então, como o Vani falou, nós vamos trabalhar
o mandamento semelhante, como ele classificou, né? Nós temos no Evangelho de Mateus o registro de Jesus com relação aos mandamentos, que vamos ler para todos. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior, primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então, Jesus estava constantemente sendo provocado pelos doutores da lei, pelos fariseus, e ele, então, foi perguntado a respeito, obviamente, dos mandamentos de Moisés, os 10 mandamentos, a tábua da lei, que até então era considerado a lei maior, a principal norte a ser seguido. E então ele disse que não, nem são necessários 10 mandamentos. 2 eram suficientes. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, esse indiscutivelmente o principal, o maior. E o segundo, como disse o Vanim, lembrou muito bem, semelhante a este, porque também trata do amor: amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas aí, assim, 2 aspectos. Primeiro, que para a gente cumprir o primeiro mandamento, é um pouco complicado, ainda, no nosso estágio, porque nós ainda não entendemos direito o que é Deus. Nós ainda não conseguimos conceber Deus inteiramente. Então é difícil, até o Divaldo, inclusive, falou isso na última palestra que ele fez aqui em Cascavel. É difícil a gente amar aquilo que a gente não compreende, aquilo que a gente não conhece. Então, para que a gente consiga amar a Deus, primeiro a gente tem que amar ao próximo, a si mesmo. E aí, o segundo mandamento, ele é bem taxativo: amar ao próximo como a si mesmo. Ele não disse só amar ao próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, o modelo de amor ao outro é o amor a nós mesmos. Então, nós temos que nos basear, quando nós falamos em amor, em caridade, em solidariedade, naquilo que nós queremos para nós, o amor a nós mesmos. Então, nós temos lá no Momento Espírita o seguinte: a síntese proposta por Jesus em torno do amor é das mais belas psicoterapias que se conhece. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ante a impossibilidade de o homem amar a Deus em plenitude, já que tem dificuldade em conceber o absoluto, realiza o mistério, invertendo a ordem do ensinamento, amando-se de início a fim de desenvolver as aptidões que lhe dormem em latência. Aquilo que o Vanim trouxe para nós na mensagem. Então, antes da gente amar a Deus, antes da gente amar Jesus, e antes da gente amar o próximo, nós precisamos aprender a nos amar. Esse é o primeiro passo. O Espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Valdo Franco, apresenta a necessidade primeira de auto-amor como alavanca fundamental para a conquista de todas as esferas desse sentimento supremo. Então, para nós amarmos plenamente, amarmos ao outro, amarmos a Deus, precisamos nos auto-amar primeiro. Aí nós temos lá no capítulo 11, no item 8 do Evangelho segundo o Espírito, do Espiritismo, o Espírito Fenelon nos traz o seguinte: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Então, nós começamos lá no puro instinto. A partir do momento que nós passamos a
a ter a faculdade do raciocínio, entramos no reino hominal, como é classificado na doutrina espírita, nós passamos a começar a desenvolver além do instinto. Até então, nós sobrevivíamos pelo instinto. O instinto era o que nos norteava para que a gente sobrevivesse no mundo. Em alguns casos, ainda ele é necessário e importante, até mesmo para nós hoje em dia. Mas depois dos instintos, nós vamos desenvolvendo as sensações, e aí, das sensações e dos sentimentos, e o amor é o top. Então, o amor é o último. Depois, nós vamos trabalhar nessa sequência do instinto, sensação e sentimento, na fala. Mas aí, assim, a gente se pergunta, tudo bem, nós temos que nos amar. Esse é o primeiro passo, amar o próximo como a si mesmo. Mas será que a gente se ama? O que é nos amarmos? O que a gente considera se amar? Se permitir tudo? Fazer tudo que dá vontade? Ter à nossa disposição todas as facilidades? Ter à nossa disposição todos os gozos, todos os prazeres, as delícias do mundo? Esse é o conceito que a gente vê em geral na sociedade. Ter para si o melhor possível em termos do conceito do mundo, é o que se busca em termos de auto-amor. Mas espera aí, nós aqui vivemos 80, 100 anos, quando vivemos isso, nessa terra. Mas nós somos espíritos eternos. Somos criados e vamos viver eternamente. Então, nós vamos considerar no auto-amor isso que nós vivemos nesse período de 80 anos? Só isso que vai contar para a gente estabelecer o norte do que é o auto-amor? Então, nós não podemos considerar, se nós consideramos que nós estamos aqui e só vamos viver esse período como o materialismo prega, sim, aí a gente poderia pensar que a gente vai buscar o máximo que a gente puder de benefícios e vantagens que o mundo ofereça. Mas uma vez que nós já estamos aqui, já conhecemos os ensinamentos de Jesus, já conhecemos os ensinamentos da doutrina espírita e sabemos que somos imortais, que nós não vamos acabar quando acabar o nosso corpo, então a gente tem que imaginar o que a gente quer levar na nossa malinha para o lado de lá. Como é que é esse amor que a gente vai desenvolver para a gente levar para depois, na continuidade, e não só nesse espaço pequeno, que às vezes a gente fala, 80, 100 anos é muito, mas é muito comparado a quê? Se eu falo em eternidade, o que são 80 anos comparado à eternidade? É muito, é um segundo, vamos dizer assim. Então, nós vamos comparar o nosso desenvolvimento como espíritos ao desenvolvimento nosso como humanos. Como a gente começa lá na infância, depois a gente passa pela adolescência e pela idade adulta. O nosso desenvolvimento como espírito não é muito diferente disso. Então, a gente vai ver aqui que a mentora Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, ela nos traz o seguinte: graças à sua constituição emocional e orgânica, na vida infantil, o ser é egocêntrico, qual animal que não discerne, acreditando que tudo gira em torno do seu universo, tornando-se, em consequência, impiedoso, por ser destituído de afetividade ainda não desenvolvida, que o propele à liberdade excessiva e aos estados caprichosos de comportamento. Ela está falando da criança. Alguém está achando que isso aqui se aplica só às crianças? Então, a criança pequena, as educadoras, aqueles que trabalham com pedagogia, as mães, os pais, sabem que a criança mesmo, quando bem pequena, ela não tem ela não consegue ver o lado do outro. Ela vê só o seu lado. Então, ela quer resolver os seus problemas, satisfazer as suas necessidades. É isso. Então, é um ser egocêntrico, animal que não discerne. Tudo gira em torno de si. Então, ela vai buscar o que ela precisa para se desenvolver e para resolver as suas necessidades. Aí, passado esse primeiro período da infância, faz-se ególatra, acumulando tudo e apenas pensando em si, em fatigante esforço de completar-se,
isolando-se socialmente dos demais ou considerando as outras pessoas como descartáveis, cujo valor acaba quando desaparece a utilidade, de imediato ignorando-as, desprezando-as. Então, nós, um pouquinho mais velhos, quando a gente já cresceu um pouquinho, a gente já tem nesse fase, a gente já reconhece que existem as outras pessoas e que elas estão ali à nossa volta. Mas a gente acha que essas pessoas estão a nosso serviço. Então, a gente se utiliza delas, daquilo que elas têm a oferecer, enquanto elas não são úteis. Mas, a partir do momento que elas não são úteis, então fica você para lá e fico eu para cá. E quantas vezes na sociedade nós observamos isso, né? Que as pessoas só pensam em acumular, em ter, em resolver os seus problemas, e que as pessoas que estão à sua volta, seja no seu meio social, na sua família, no seu trabalho, estão ali como se estivessem à disposição da gente, e que aí, a partir do momento que aqui não me é mais útil, então você fica para lá e eu venho para cá. Fase que nós passamos também enquanto encarnados na infância. Nessa fase, o sentido da vida permanece adstrito ao círculo estreito da aquisição de coisas e a sujeição de outras pessoas aos seus caprichos. Então, nesse momento, nós estamos preocupados em ter coisas, em acumular, e achamos que a gente, resolvendo a nossa necessidade imediata e proporcionando aquele prazer imediato, nós vamos estar felizes. Nós vamos estar, isso é o nosso conceito de amor, tanto quanto espíritos, quanto pessoas nesse primeiro momento aqui, no caso, na fase mais ou menos da adolescência. Nós vamos achar que, assim, resolvendo a minha questão material, resolvendo a minha questão profissional, resolvendo as minhas necessidades básicas de alimentação, de moradia, de ter o carro legal, de ter a casa bacana, de ter a roupa que eu gosto de usar. Então, aí eu vou estar vou estar me autoamando, porque eu vou estar buscando para mim aquilo que vai me deixar feliz. Aí a mentora traz de novo. Quem coloque a felicidade como sendo a conquista de títulos e triunfos mundanos, destaque social e poder, desfrutar de privilégios e dinheiro, não saiu da periferia imediatista dos prazeres sensuais, que respondem pela competitividade e pelo desequilíbrio da emoção. Então, veja como que a mentora tratou do assunto com uma propriedade sensacional. Então, se nós estamos aqui preocupados com o mundo, só com essas questões materiais, nós estamos lá ainda na fase da sensação. Mal saímos do instinto e estamos na fase da sensação. Então, instinto, sensação, sentimento, amor. Então, aqui, como nós estamos preocupados só com que cargo eu vou ocupar, que profissão eu vou exercer, que carro eu vou ter, com que casa eu vou morar, que privilégios eu vou ter perante o grupo social que eu participo. Então, eu estou aqui ainda na periferia dos prazeres sensuais. Nós não estamos ainda pensando em sentimento, nós estamos ainda meramente nas sensações. Os convites existenciais que propelem para o exterior, para a aparência, modelam a personalidade, impondo inúmeros mecanismos de sobrevivência do ego, aos quais o indivíduo se aferra, permanecendo ignorante quanto à sua realidade e aos relevantes objetivos da vida. Então, o que a gente vê em geral, o que a gente observa, é que as pessoas estão focadas aqui, nesse momento, nessa existência, e esquecendo do que nós temos de realmente importante que levar para depois. Então, aqui, eu vou resolver esse momento aqui e não importa qual a consequência vai ter depois. E nós vemos, muitas vezes, atitudes muito claras nesse sentido, que as pessoas sabem que estão se comprometendo perante a lei de Deus, têm esse conceito já desde as religiões tradicionais, sejam elas quais forem. O conceito de evangelização veio desde Jesus, então isso não é novidade, não é o Espiritismo que trouxe as normas de comportamento, foi Jesus. O Espiritismo só veio clarear, esclarecer um pouco mais, explicar. Então, as pessoas, mesmo sabendo que se estão se comprometendo perante as leis divinas, elas escolhem esse momento, não importando a consequência disso depois. Mas
isso vai gerar uma consequência, um sofrimento que nós vamos ter que resolver no futuro, porque a gente vem aqui, volta, vem e volta, e quando a gente ainda está nessa fase da periferia das sensações e do instinto, a gente ainda não vai conseguir avançar no auto-amor, para que aí a gente consiga ir para o amor ao próximo. Nós ainda estamos pensando só nesse momento que a gente está vivendo e não estamos considerando. É como se na escola a gente estivesse no 4º ano e a gente achasse que é só o 4º ano. A gente esquece que vai ter depois o resto do ensino fundamental, o ensino médio, a universidade e tal. Então, eu fico ali em função daquele conhecimento, daquele aprendizado do 4º ano e acho que aquilo é só naquilo que a gente se foca. Então, existe esse fator que a gente observa, é a nossa infância emocional, a nossa infância intelectual e espiritual, de se focar no amor como um prêmio e como uma satisfação meramente dos nossos prazeres e desejos imediatos. Essa é a nossa visão primeira de infância, tanto física como espiritual. Mas, felizmente, vai chegar uma hora que a gente vai começar a se dar conta que isso não é o mais importante, que não é por aí que a gente vai avançar, e isso vai começar a não satisfazer, porque a gente vai ver que mesmo tendo todas aquelas coisas que a gente acha que vão nos fazer felizes, a gente ainda não se sente feliz nem satisfeito e não se sente pleno e se sente vazio e acha que está faltando alguma coisa. E o que é que está faltando? Eu já tenho o carro que eu queria, eu já tenho a casa que eu queria, eu já me casei, eu já tive filhos, eu tenho a profissão que eu escolhi, mas o que está faltando? O que mais que é? Por que eu ainda não estou feliz e não estou realmente me sentindo amado e em condições de amar o outro? Então, assim, dessa posição egoísta, dessa posição inicial, infantil, das sensações, então a mentora diz, da posição receptiva egoísta, profundamente perturbadora, surge a necessidade de crescer e ampliar o círculo de amigos. Na sua condição de animal gregário, surgindo as primeiras expressões do amor, expande o sentimento afetivo e compreende que o narcisismo e o egoísmo somente conduzem à autodestruição, à perturbação. Então, num primeiro momento, até mesmo por uma questão egoísta, bem narcisista, a gente começa a desenvolver esses sentimentos de amor, porque a gente quer ampliar o nosso círculo, a gente quer se sentir aceito. E para se sentir aceito, ter o grupo, se sentir parte, a gente começa a expandir o sentimento afetivo. Já começa o primeiro passo da gente aprender o que é de fato o amor. Aí nós vamos ter ainda na continuação do Espírito Fenelon, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o seguinte: disse que o homem, no seu início, tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar a estes, sufocando os germes latentes na matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso como a bolota oculta o carvalho. Então, aqueles que estão ainda no instinto estão com o germe. Nós temos o instinto como o germe para que a gente desenvolva o sentimento. Mas quando ainda nós estamos muito nessa fase das coisas, do material, é porque a gente está mais próximo ainda do começo do que do final. Nós estamos mais próximos do instinto, do animal, do que nós estamos do amor, que o Espírito Fenelon diz que é o requinte dos sentimentos. Como a si mesmo, da proposta de Jesus, é um imperativo que não deve ser confundido com o egoísmo ou o egocentrismo. Amar a si mesmo significa respeito e direito à vida, à felicidade que o indivíduo tem e merece. Aí que a gente começa a pensar, considerando a perspectiva de espírito imortal, o que será de fato que a gente deve querer para si que signifique se auto-amar?
Então, as coisas não são, porque as coisas a gente vai usar um pouquinho aqui, ou vai enjoar, já não vai querer mais, ou quando a gente desencarnar e for para o outro lado, lá para a nossa vida verdadeira, nós não vamos levar. Então, o que significa a gente ter direito à vida, à felicidade, que o indivíduo tem esse respeito à vida? O que nós temos que querer para nós? É desenvolver os valores morais, os valores intelectuais. Então, quando nós vamos estudar, quando nós vamos aprender, nós já estamos visando realmente aquele bem que vai nos fazer crescer, que vai nos fazer desenvolver o nosso intelecto e, na consequência, o nosso sentimento. Psicologicamente, o auto-amor é, sobretudo, autoencontro, conquista de consciência de si mesmo, maturidade, equilíbrio. Ninguém, pois, pode deter-se nos níveis inferiores de consciência, relegando a plano secundário o si à realidade ambicionada. Então, o auto-amor é quando a gente começa a querer algo mais do que aquilo que esse mundo oferece. É quando a gente começa a querer se considerar enquanto espírito, enquanto ser imortal. Então, o autoencontro, conquista da consciência de si mesmo. Como que nós vamos fazer isso? Lá no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que diz o seguinte, se o homem evolui, qual é a primeira evolução dele? Se é evolução intelectual ou se é evolução moral? Daí, os espíritos respondem que a evolução moral geralmente decorre da evolução intelectual. Por quê? Porque a gente precisa aprender primeiro, racionalizar, entender, para depois a gente conseguir sentir e fazer. E, entendendo, aí a gente começa a falar assim, agora eu já entendo. Mas no começo que a gente entende, a gente ainda não consegue fazer, a gente já sabe que é aquilo que a gente deve fazer, já sabe que é daquele jeito que é o melhor, mas a gente ainda não consegue fazer, porque a gente ainda está muito apegado a essas coisas das sensações. Então, mas aqui ela diz, ninguém pode se deter nos níveis, relegando a segundo plano aquilo que a gente precisa, que é o nosso crescimento. Então, nós não podemos dizer assim, eu não consigo ainda e ficar naquilo ali patinando. A gente já sabe, então a gente tem que buscar. A gente tem que se esforçar. Eu e o Ivaninho falávamos agora há pouco, que tem também uma pergunta do Livro dos Espíritos, que pergunta se o homem tem condições de vencer as suas más inclinações. E os Espíritos respondem que sim, fazendo pequenos esforços. Mas aí eles fazem como diz quão poucos de vós fazem esforços. Então, às vezes, a gente acha que as coisas vão acontecer como por um passe de mágica. Elas não vão acontecer por um passe de mágica. A gente tem que buscar, entender, e depois a gente tem que se esforçar para conseguir. Porque se a gente não exercitar, a gente não vai avançar. Aí, então, o que ela diz na seguinte, a identificação, ao a gente cair em si do que precisa ser feito, a identificação segue-se o trabalho da transformação interior para melhor, utilizando-se dos instrumentos do auto-amor, da autoestima, da oração que estimula a capacidade de discernimento, da relaxação que liberta das tensões, da meditação que faculta o crescimento interior. Então, a partir do momento que a gente se dá conta que o auto-amor, que querer o melhor para si mesmo, que se gostar, não é apenas querer coisas aqui do mundo, mas sim pensar na perspectiva de espírito imortal e buscar aquilo que a gente vai levar para qualquer lugar que a gente for, para qualquer planeta que a gente for reencarnar, em qualquer plano que a gente esteja, aí a gente vem o trabalho da transformação, com os instrumentos que a gente tem à disposição, da oração, da meditação e principalmente da ação, do esforço, da repetição, porque a gente não começa hoje a achar que a gente, identificar que a gente é uma pessoa impaciente. Eu sou impaciente, identifiquei. Então, eu não quero mais ser impaciente. E eu acho que amanhã eu não vou ser mais impaciente. Funciona assim? Não funciona assim. A gente tem que decidir que não quer mais ser impaciente e aí, então, exercitar a mudança, a gente vai escorregar um monte de vezes, mas a gente tem que exercitar a mudança.
A conquista da maturidade moral verdadeira torna-se indispensável para a autorrealização do ser e da sociedade em geral. Então, quando nós começamos a compreender o que realmente que é o auto-amor, que bens nós devemos buscar para nosso crescimento, nós vamos conquistar a maturidade moral. E da maturidade moral que vem o auto-amor. Então, a autorrealização do ser e da sociedade em geral. Aí que nós já começamos a pegar o gancho do amar ao próximo como a si mesmo. Então, como eu começo a perceber que eu tenho que melhorar, e eu me melhorando, eu vou melhorar o meio em que eu vivo, eu já estou começando a também trazer um pouco desse exercício do amar ao outro. O autoconhecimento se torna uma necessidade prioritária na programática existencial da criatura. Quem o posterga não se realiza satisfatoriamente, porque permanece perdido em um espaço escuro, ignorado dentro de si mesmo. Então, para a gente fazer essas identificações, a gente tem que se conhecer. Então, como a mentora diz, nós temos que exercitar o autoconhecimento. A mentora está dizendo aqui, e o espírito, na questão 909, né, Vanim? O espírito, como que é? Esqueci agora. Santo Agostinho. Ai, meu Deus, como fugiu. Santo Agostinho já nos fala que nós temos que fazer o exercício de nos avaliarmos todas as noites antes de dormir, para que nós possamos nos conhecer. Porque nós só vamos saber o que nós precisamos mudar e como nós somos se nós fizermos esse exercício de nos avaliarmos. Nós temos que saber quem nós somos. Antes de pensar em maturidade moral, nós precisamos saber quem nós somos. Porque se a gente não sabe aquilo que a gente precisa mudar, aquilo que a gente precisa consertar, a gente não tem como fazer. Então, se eu não sei que tem uma goteira, não tem, porque eu não vou arrumar o telhado se eu não sei que tem a goteira. Então, se eu não sei quais são as minhas imperfeições, eu também não vou ter como ter a iniciativa de melhorar. Então, o primeiro passo é se conhecer. Como é que eu sou? Como é que eu ajo? Quais são as minhas qualidades e quais são as minhas deficiências? Porque nós também não temos só deficiências, nós temos qualidades. Então, nós temos 2 trabalhos a fazer. Um trabalho que é de nos corrigirmos e tentarmos melhorar as nossas dificuldades, e outro trabalho é de nós valorizarmos e não no sentido de orgulho, mas no sentido de afirmação daquilo que a gente já conquistou. Vamos reforçar isso, vamos exercitar mais um pouquinho, avançar cada dia um pouquinho mais naquilo que a gente já tem de bom, né? Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalise, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração. Para isso não se julga, nem se justifica, não se acusa, nem se culpa, apenas descobre-se. Então, nesse exercício aí do Santo Agostinho, nós temos também que ter uma imparcialidade perante nós mesmos, porque nós nem podemos ser autoprotetores e nem nós podemos ser aquele juiz cruel de nós mesmos. Então, nós temos que nos encontrar sem máscara, sem julgamento e nem justificativa, porque a gente tem 2 lados. Ou a gente, geralmente em relação ao outro, né? A gente é juiz cruel e acha que não, que aquilo, né? Mas, às vezes, em relação a nós mesmos, a gente também tem tanto sentimento de culpa alimentado, não é? Ou às vezes, a gente é aquele que se justifica o tempo todo. Ah, eu sou assim, eu tenho tal problema, mas é por isso, por isso, por isso, por isso. E a gente sempre vai achando uma justificativa e achando um motivo para a gente ainda estar naquela condição ou estar. Então, essa autoanálise, esse momento da gente se conhecer, a gente tem que ser bem neutro. Não vamos nem justificar, nem culpar. Nós vamos só identificar o que é que eu sou. Eu sou assim. Opa, beleza, eu sou assim. E a partir de eu ser assim, o que eu tenho que fazer para não ser mais assim naquilo que eu acho que não deve ser? Naquilo que Jesus nos ensinou, que a doutrina espírita nos mostra, que não deve ser mais. Então, é um momento da gente não é um momento da gente se conhecer, achar o que está errado e daí passar a se culpar, passar a se inferiorizar, achar que a gente não vale nada mesmo, que a gente nunca consegue.
esse não é o processo, porque nós vamos gastar nossas energias no lado errado, na coisa que não vai nem nos fazer feliz e nem resolver o nosso problema. E o outro lado, que é o que a gente mais faz, eu acho ainda, que a gente está sempre achando uma justificativa, né? Então, a gente excede um pouquinho a velocidade no trânsito, a gente fala, mas é porque eu estava atrasado, a gente faz uma conversão errada lá, a gente fala, mas é só naquele dia, porque naquele dia isso, porque naquele dia aquilo. Então, a gente sempre está achando justificativa. Se o outro fizer, a gente vai apontar, não vai nem pensar se ele tinha justificativa ou não, a gente simplesmente, não, isso está errado, não devia ter feito, e vai achar muito ruim. Mas, para a gente sempre vai achar. Então, nenhum dos dois processos é bom. O processo é parar e pensar, identificar, e aí, a partir daí, agir. Estão os conflitos psicológicos presentes no homem, que invariavelmente não lhes dá valor, evitando deter-se neles, analisar a própria fragilidade, de modo a encontrar os recursos que lhe facultem diluí-los. O ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Então, o primeiro passo é a gente se aceitar. A gente é assim, se identifica, eu sou assim, e vou me trabalhar sempre, mas não vou ficar no processo da culpa nem da desculpa. No processo de trabalhar sempre, partindo do ponto inicial, da minha realidade psicológica, o ponto inicial da sua realidade psicológica. Qual é a minha realidade psicológica? É essa, aquilo que eu consigo identificar na minha lucidez, no meu discernimento, é isso. Então, a partir daí, a gente vai trabalhar. É claro que conforme o nosso discernimento vai avançando, conforme a nossa compreensão vai avançando, a gente também vai identificando coisas que, num primeiro momento, a gente não identificava. Mas isso faz parte do processo, assim como a gente vê que a criança pequena, dos 4, 5 anos, não tem compreensão de muitas coisas que a gente tem depois de adultos, né? E o outro lado é que a gente não gosta muito, é difícil fazer isso, né? A gente evita analisar aquilo que a gente é. Então, o homem não gosta de analisar a própria fragilidade. Então, primeiro que a gente não consegue avançar, porque a gente não gosta de fazer esse trabalho de se olhar. A gente prefere ignorar as coisas que estão acontecendo. A gente já faz isso em relação ao que está acontecendo, às vezes, na família, no trabalho, na sociedade. A gente simplesmente prefere fingir que não vê. Então, imagine em relação a gente mesmo, ao nosso interior, ao nosso íntimo. Mais ainda que a gente tem essa preguiça, essa dificuldade. Mas ignorar não vai fazer com que isso desapareça. Eu vou ler até o primeiro texto de baixo ali. Ignorar uma situação não significa eliminá-la ou superá-la. Tal postura permite que seus fatores constitutivos cresçam e se desenvolvam, até o momento em que se tornam insustentáveis, chamando a atenção para enfrentá-los. Então, não adianta a gente ignorar. Fazer de conta que não existe não vai resolver o problema. Fazer de conta que eu não sou egoísta, que eu não sou vaidoso, que eu não sou impaciente, não vai resolver o problema. Fazer de conta que eu não tenho nada para melhorar, ou que eu não tenho nada para fazer no nosso crescimento, também não vai fazer com que a gente resolva o problema, nem vai fazer ele desaparecer. E aí, ainda no momento espírita, a gente tem: quando me aceito como sou e vejo em minhas imperfeições situações temporárias, uma vez que me esforço para corrigir meus erros, estou amando a mim mesmo. Então, é isso. A gente se aceitando como fazendo essa análise imparcial, percebendo o que a gente a gente percebe que isso são situações temporárias. As nossas imperfeições são temporárias, desde que a gente tenha vontade e se esforce para corrigir os erros. Então, uma vez que me esforço para corrigir meus erros, estou amando a mim mesmo. Então, se a gente identifica, aceita e trabalha para mudar, a gente tem a certeza absoluta que é uma questão de tempo. Vai mudar, vai se resolver.
Então, quando escolho amar a minha família, dedicando-me inteiramente aos relacionamentos, cultivando a paciência e a tolerância, estou amando a mim mesmo. Quando escolho perdoar e deixar de levar comigo o peso de uma mágoa, estou amando a mim mesmo. Então, aí que a gente começa a ver o sentido do amar ao próximo como a si mesmo. Por quê? Se a gente escolhe deixar de levar uma mágoa, a gente está beneficiando o outro? Não, a mágoa é em relação a outra. Eu fico brava, eu não converso, eu rompo relações. Mas quem é que está se prejudicando com essa mágoa? É o outro que está se prejudicando? Não, quem tem a úlcera, a gastrite, a depressão, é quem carrega a mágoa. Então, quando a gente começa a exercitar, que a gente fala assim, então eu vou deixar de ter mágoa, eu vou perdoar, então eu estou exercitando o amor ao outro. Realmente, eu estou exercitando o amor ao outro. Mas quem que é o primeiro beneficiado? Então, eu estou amando ao próximo como a mim mesma. E estou cumprindo o mandamento de como. Esse como é a palavra fundamental. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, não é de outro jeito, é como a si mesmo. Então, o que eu quero para mim, eu devo querer para o outro. Então, para querer bem para o outro, a gente tem que entender o que é querer o melhor para nós mesmos. E os relacionamentos, então, de família nem se fala. Quando escolho aprender, buscando aprimoramento intelectual nas áreas do conhecimento de meu interesse, estou me autoamando. O novo hábito se irá implantando lentamente no subconsciente até tornar-se parte integrante do comportamento. Então, assim, quando a gente escolhe aprender, quando a gente escolhe, seja no campo intelectual, profissional, de qualquer campo da ciência ou da religião, do espiritismo, quando a gente escolhe aprender, nós estamos buscando o nosso aprimoramento intelectual. Então, quando a gente busca o aprimoramento intelectual, seja em que área for, seja no campo da ciência, da religião, da filosofia, ou seja onde for, nós aí sim estamos buscando aquilo que a gente leva para onde for. Porque aquilo que a gente adquire de conhecimento, de aprendizado, isso nos acompanha para onde for. Então, esses são os bens que a gente deve buscar. Então, a gente está se autoamando. E o hábito é aquilo que a gente falou, do exercício. Quando a gente quer mudar, a gente tem que exercitar, porque ele se implanta lentamente, a mudança não se faz de uma hora para outra no nosso subconsciente. Nós temos que tirar... É como quando a gente coloca um copo cheio de água suja e vai colocando água limpa, derramando aos poucos, aquela água suja vai sair. Mas enquanto toda aquela sujeira não sair, a água ainda vai estar turva. E esse é o processo nosso. Nós vamos colocando água limpa e vai saindo água suja. É como disse o inventor da lâmpada lá. Agora, eu estou hoje no dia de esquecer o nome, Thomas Edison, que é 90% transpiração e 10% de inspiração. Então, a gente tem que ralar para conseguir as coisas. O autoamor proporciona uma visão mais clara de quem se é, do que se deseja e do que não se deseja para si. Através dele que estabelecemos metas para a nossa existência, metas educacionais, familiares, sociais, artísticas, econômicas, espirituais, pensando em nós não apenas agora, mas nos cuidados para com o futuro. Então, até nesse ponto, a gente vai pensar. Então, quando a gente se ama de verdade, a gente quer o melhor para nós, eu vou comer de tudo e vou passar mal? Ou eu vou cuidar do meu corpo, me exercitar, fazer aquilo que vai me dar mais vitalidade, mais energia, para que eu viva melhor nesse mundo com esse instrumento que Deus nos deu. Então, quando a gente realmente compreende a nossa finalidade, e desenvolve o auto-amor pela maturidade espiritual, aí nós vamos estabelecer, sim, metas de estudo, de família, de convívio social, que vão realmente nos levar ao crescimento. Desenvolve-se, então, uma empatia que arranca o ser do seu primitivismo, conduzindo-o à imensa área do progresso, onde a experiência de doação torna-se enriquecedora, trabalhando pelo ouvido do ser em si mesmo, com a lembrança constante do seu próximo. Então, aí é o momento que eu começo a amar ao próximo como a mim mesmo, porque eu vou desenvolver a empatia, eu vou começar a olhar no outro aquilo que eu, maduro agora, já consigo enxergar que eu quero para mim. E aí eu vou
trabalhar nessa área do progresso e vou começar a parte da doação, porque nós vamos desenvolvendo a empatia, buscando isso, nós vamos cumprir o mandamento de Jesus, o ensinamento de Jesus, que diz que nós devemos fazer para o outro aquilo que nós queremos que o outro nos faça e não fazer aquilo que o outro não queira. É muito simples esse ensinamento. Se a gente pensar, não precisa nem de 2 mandamentos. Até essa frase só já resolve a nossa vida. Não fazer para o outro o que a gente não quer que faça para a gente e fazer aquilo que a gente quer, ou seja, ser ativo. Mas o que parece tão simples é tão complicado, porque a gente ainda está tão apegado a essas questões materiais. A escala dos valores rompe os limites das conveniências restritivas e interesseiras para apoiar-se nos códigos da ética universal, ancestral e perene, que tem por base Deus, os seres, a natureza e o próprio indivíduo, compreendendo-se que o limite da própria liberdade começa na fronteira do direito alheio, nunca aspirando para si o que não gostaria de receber de outrem. Então, nós vamos aprendendo as fronteiras daquilo que é correto, aquilo que nós queremos para a gente passa a desejar para o outro. E aí nós vamos desenvolvendo, nos aprimorando e crescendo, e, ao mesmo tempo, aprimorando e crescendo a sociedade como um todo. Mas esse processo, ele não é fácil, ele tem os seus percalços, né? A maturidade psicológica tem um curso acidentado, feito de sucessos e repetições, por formar um quadro muito complexo na individualidade humana. Então, eu estou só colocando isso, que é para a gente não pensar em desistir, porque a gente acha difícil, porque às vezes a gente fala assim, ai meu Deus, mas é tão difícil, eu tento e não consigo. Não, realmente é um curso acidentado. Às vezes a gente tem a sensação que já avançou um tanto, puxa, já estava nesse nível, de repente eu faço uma coisa, meu Deus, como é que eu fiz isso daí de novo? É inconcebível, como é que eu já aprendi tudo isso, já andei todo esse caminho e ainda faço essas coisas? Mas é porque nós estamos naquele processo da água ali que nós estamos renovando. E às vezes a gente dá uma escorregadinha, então nós não podemos desistir de tentar e de continuar. Toda vez que a pessoa tenta a conscientização íntima, o encontro com o eu profundo, a busca interior, as sensações predominantes nas paisagens físicas perturbam-lhe a decisão, impedindo a experiência. São sensações visuais, gustativas, olfativas, auditivas, tácteis, com as quais convive em regime de escravidão e que assomam no silêncio, na concentração, ocupando o espaço mental, desviando a atenção da meta que busca. Então, quando a gente decide que a gente vai mudar, que a gente vai fazer diferente, a gente enfrenta essa realidade, porque nós estamos ainda muito na fase das sensações. E aí a gente quer, eu quero mudar, eu vou fazer a minha... Mas aí a gente se depara com aquelas coisas que estão lá no nosso subconsciente e no nosso hábito mesmo, milenar de reencarnações e de vivências. E aí, assim, a gente decide que vai comer só coisa saudável, mas aí a gente sente o cheirinho do churrasco e a gente não aguenta, a gente vai lá e come a carne. E a gente pensa que agora vai ouvir uma música mais elevada, mais... Ai, a gente escuta a musiquinha lá e já sai rebolando. Enfim, são as sensações que que estão ainda em nós e que a gente vai ter que se conscientizar que são assim e não desistir, porque essas dificuldades elas vão aparecer mesmo. A gente tem que ir nesse processo do auto-amor sem desistência. O ser, porém, é o resultado de largo processo de educação e desenvolvimento, através das contínuas experiências reencarnacionistas. Em cada fase de vilegiatura, no corpo ou fora dele, o espírito conquista bênçãos que incorpora ao patrimônio evolutivo. Então, é isso, gente. Nós somos o resultado de um largo processo de educação. Não é uma educação de uma existência, não é uma educação de um dia, de um mês, de um ano. Nós vamos ter que repetir nessa encarnação, na próxima, na outra, quantas a gente tiver necessidade, até que a gente consiga limpar toda a água de cada coisa, porque a gente vai identificar N dificuldades.
A gente vai ter que trabalhar todas elas até que a gente consiga eliminar todas as dificuldades. Mas isso não é uma coisa que a gente vai resolver de uma vez só. Por isso a gente não pode nem se desesperar e nem desistir. E também não pode dizer que vai deixar para depois, porque isso também vai fazer o seguinte: quando a gente deixa para depois, o que acontece se a gente deixa para amanhã uma coisa que a gente tem que fazer hoje? Junta com a de amanhã, não é? Aí vai chegar um momento que a gente vai falar assim: não, essa encarnação eu não quero, vou deixar para a próxima, porque nessa não estou com vontade, estou com preguiça, deixo para depois, eu sei que eu sou eterno, então tanto faz se eu fizer agora ou se eu fizer depois. Mas não é, porque se a gente não fizer agora, daí na próxima reencarnação tem a dessa da próxima. E se a gente não fizer na próxima, tem a dessa da próxima. Ou seja, as coisas vão se dificultando. E aí vem os impositivos da lei de Deus, que quando a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor. Então, se a gente fica postergando, vai chegar um momento que a gente vai vivenciar situações que vão nos empurrar. Porque a única fatalidade que nós temos é a perfeição. Nós somos fatalmente perfectíveis, nós vamos chegar à perfeição relativa. E se a gente não quiser, não adianta não querer, uma hora a lei de Deus vai nos empurrar. Então não adianta, então nem o desespero, nem a desistência e nem a postergação. Vamos trabalhando sempre conscientes de que a nossa mudança é gradativa. Vencida essa etapa, a maturidade social surge naturalmente, porque autoconhecendo-se e autotrabalhando-se, o homem psicológico torna-se harmônico no grupo. É aglutinador, compreensivo, líder natural, proporcionando bem-estar em sua volta e alegria de viver. Então, aí está o amor ao próximo, o cumprimento integral do mandamento semelhante, né, Vanim? Então, eu vou me amando, me desenvolvendo, melhorando em mim, entendendo aquilo que é melhor de fato e não aquilo que é melhor na aparência, no momento. Nós vamos nos tornando melhores, nós vamos agir diferente na sociedade e vamos tornar-nos um ser que vai aglutinar e vai melhorar o meio em que vive. Os homens e mulheres plenos, vitoriosos de todos os tempos, venceram-se, completaram-se e, sem qualquer tipo de conflito, optaram pela realização interior, respeitando todas as aspirações e direitos dos demais indivíduos, porém, a eles próprios, impondo-se a autorrealização. Então, veja, os homens e mulheres vitoriosos venceram-se. Nós temos que, para nos autoamar, nós temos que nos vencer. E nós vamos ter que trabalhar nossa realização interior, mas respeitando o tempo e a escolha dos demais. Entender que a escolha da melhora, que a escolha da mudança é nossa, individual. Nós não podemos impor ao outro. Então, nós vamos nos melhorar, nós vamos vencer e vamos ter que ter a tolerância e a paciência com aquele que ainda não escolheu fazer esse processo. A visão transpessoal do êxito e do fracasso está íncita na pessoa interior, real, a criatura harmonizada consigo mesma, com as outras pessoas, com a natureza e a vida. Então, quando a gente já está maduro, a gente já tem dentro de nós relembrado a lei de Deus que está lá na nossa consciência e ciente de que tudo é um conjunto, que um depende do outro, que a mudança nossa melhora implica na melhora coletiva. Então, o nosso amor, a nossa escolha melhor vai implicar no amor ao outro. Saber que todo homem pode ser bom e feliz. A Leon Denis que nos diz isso lá no Problema do Ser, Destino da Dor. Todo homem pode ser bom e feliz. Para vir a sê-lo, basta que o queira com energia e constância. Dirigi incessantemente vosso pensamento para esta verdade. Podeis vir a ser o que quiserdes, e saber querer ser cada vez maiores e melhores. Tal é a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Tal é o segredo da força mental, tal qual emanam todas as forças magnéticas e físicas. Então, isso aqui eu acho que fecha o nosso pensamento. Todo homem pode ser bom e feliz, basta que o queira. Então, o primeiro passo de tudo é a vontade, é o querer.
E a partir do querer, nós podemos vir a ser o que nós quisermos. E que devemos querer ser cada vez maiores e melhores. Quando tiverdes conquistado esse domínio sobre vós mesmos, não mais tereis que temer os retardamentos, nem as quedas, nem as doenças, nem a morte. Tereis feito de vosso eu, inferior e frágil, uma alta e poderosa individualidade. Então, essa é a nossa meta. Quando nós conseguirmos focar o nosso auto-amor, o nosso crescimento, aí nós vamos ter conquistado tudo. Porque a partir do momento que nós vamos desenvolvendo o domínio de nós mesmos, nós não temos mais nada para temer. Então, aí que nós vamos amar Jesus, como diz a mensagem, porque nós vamos estar capacitados ao amor. A partir do momento que a gente entende e pratica o auto-amor da maneira, na perspectiva de espíritos imortais, daqueles que levam o de bom e o de ruim, as consequências daquilo que a gente faz aqui, aí a gente vai conseguir amar o próximo do jeito que deve ser, como a nós mesmos, mas esse jeito da gente se amar vai estar direito aí. Porque não tem como a gente amar o próximo do jeito que a gente se ama hoje. Do jeito que a gente se ama hoje é muito ruim. Então, a gente precisa melhorar o jeito de se amar primeiro, para depois estar capacitado a amar o outro. É isso, muito obrigada pela atenção e até uma próxima vez.